são duas coisas que a gente vai ver. A resolução da prova. Eu já comecei a corrigir, mas ainda não terminei de corrigir todas. E a disponibilização do material do I3E. Até já está disponível para vocês. Então, deixa eu mostrar para vocês o gabarito da prova. Gente, esse gabarito, ele está aqui, ó. Redes Industriais Geral, gabarito, questionário 1, segundo semestre de 2020. Já foi colocado aqui. Falando nisso, eu tive que fazer uma alteração nele. Deixa eu ver aqui. É esse aqui. Eu vou mostrar por aqui e aí eu já atualizo lá. Então, esse aqui é o gabarito da prova que vocês fizeram. Vocês querem fazer algum comentário sobre as questões? Qual foi a mais difícil? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? Ou não? Posso ir resolvendo cada uma por aqui? Pode resolver na sequência mesmo, não tem problema. Tá. Primeira questão. Monte um programa tipo mestre, enviador, escravo, recebedor em Arduino para atender um sistema de controle de avanço de um cilindro pneumático, saída 6 do escravo, em função do botão acionado no mestre, entrada 3. O cilindro deverá ficar acionado por 4 segundos e então retornar. 10 pontos. As provas que eu vi fizeram bem mais simples do que eu estou mostrando. Mas aqui eu estou mostrando com cuidado e eu estou fazendo uso do código que está disponível no próprio site do Arduino. Deixa eu mostrar aqui. O próprio site do Arduino, quando a gente entra em Library Examples, quando a gente vai na biblioteca Wire, é a última aqui, ó, Wire Library, a gente tem o Master Reader Slave Writer, ou Master Writer Slave Receiver. No nosso caso, mestre enviador, escravo, recebedor, o mestre está enviando, quem está lendo é o escravo. Então, é mestre escritor, escravo, recebedor. Vocês vão ver que o código que está aqui é desse Zambet. Estou usando esse código como referência. Tá? Daria para usar esse código assim, copiar e colar na prova se você já soubesse que tem essas bibliotecas disponíveis aqui no site do Arduino. Por isso que eu mantive esse Nicolas Zambet aqui, porque eu peguei de lá, do Master Reader. Tenho que identificar qual que é a entrada digital. A entrada é a entrada 3. Teve gente que colocou 5, teve gente que colocou 6 aqui. É o pino de entrada do botão. E o estado do botão eu estou colocando como inteiro igual a 0. Poderia ser booleano aqui. Estou incluindo a biblioteca wire.h e no void setup eu inicio a comunicação, não coloco nenhum número aqui, porque o endereço APC é opcional para o mestre. E estou falando que o botão é do tipo input. Poderia colocar input pull-up? Poderia. Faz diferença? Aqui não faz nenhuma diferença. Tá? Na verdade, o que faria diferença é que eu teria que tratar o 0 como 1 e 1 como 0, se fosse input pull-up. E aí eu coloco o byte x, eu nem vou usar esse byte x aqui. No void loop, eu coloco o estado do botão como um digital read, botão é a porta 3, o estado do botão vai receber o que vai ser lido nessa porta de entrada digital 3. Inicio a transmissão para o escravo número 4. Envio o estado do botão, estou mandando um inteiro, estou dando um fim de transmissão e estou dando um delay de meio segundo. Então, de meio segundo, ele passa o estado do botão. Por que de meio segundo?
a gente tem que ter uma espera de 4 segundos, meio segundo, tá ok. Alguma dúvida para esse código do MES, pessoal? Tudo bem até aqui? Tranquilo. Ótimo. Escravo recebedor. De novo, a biblioteca wire. Eu estou chamando como uma constante inteira a válvula na porta 6. É o pino de saída, está escrito aqui, ó, saída 6 de escravo. Estou colocando o tempo do tipo float. No void setup, ele inicia o wire begin com o endereço 4, é o escravo número 4. Inicia o receive event, que é uma função, um wire on receive. Toda vez que receber uma informação, roda essa função receive event. Tem o serial begin, que poderia nem ter sido usado, e o pmode valve como output. Termina aqui. Depois a gente tem o void loop, um delay de 100 milissegundos. O void loop ele se fecha aqui e mostra que esse cara é um escravo. Ele só roda esse receive event. É uma função que, enquanto estiver recebendo mensagem, ele recebe essa mensagem como inteira, x. Se x for igual a 1, significa que o botão foi apertado. Ele avança o cilindro com o digital write valve high, coloca o tempo de início, enquanto milis menos o tempo for menor que 4.000, ele checa novamente se teve aperto do botão. Se teve, ele atualiza o tempo e reinicia a contagem de 4 segundos. Ah, professor, isso não foi pedido. Não, isso não foi pedido. Mas é assim que eu estou contando o tempo. E assim, se o cara apertar o botão antes do cilindro recuar, ele volta a contar 4 segundos de avanço. Poderia não colocar isso daqui, colocar um delay aqui de 4 segundos, só que isso trava o Arduino. Então, eu aperto o botão e o Arduino escravo fica travado por 4 segundos com o cilindro avançado. E depois ele recua o cilindro. E está aqui o recuo do cilindro. Oi, Éricles, tudo bem? Então, Boa tarde. boa tarde. Então, esses são os códigos do mestre e do escravo, do tipo mestre enviador, escravo recebedor, atendendo a questão 1. Alguma dúvida? Que dificuldade vocês tiveram? Não, tranquilo, professor. Ok. Ver pronto deixa muito fácil. Eu, por exemplo, tenho dificuldade em escrever isso aqui, eu não lembro qual que é o comando. Tenho dificuldade em escrever isso aqui, eu não lembro do comando, principalmente como é que se escreve digital read, sabe? Mas a ideia de como funciona, para mim, fica clara. Colocar aqui como igual a 3 facilita, porque eu não preciso ficar escrevendo 3 aqui, sabe? Nem 3 aqui, e eu garanto que coloquei na entrada certa. Tem uma linha para isso. Mas tem gente que nem leu isso daqui, tá? Tem gente que não colocou um delay dentro do loop do escravo. Tem gente que usou um delay em vez desse laço de while milhas menos tempo, sabe? E checar se o botão foi apertado novamente. Lembra que de meio em meio segundo, ele checa. Meio segundo dá tempo de eu apertar e soltar o botão, sabe? Então, essa é a primeira questão. Segunda questão, monte um fluxograma para estação do protocolo CSMA-CD. Compare esse protocolo com CSMA-P persistente e não persistente. Bem, CSMA-CD está aqui. Inicia, checa se a estação está pronta. Enquanto ela não estiver, ela volta para esse laço. Estação pronta, checa. Tem uma nova mensagem? Sim. Faz com que o número de vezes que ele tenta
enviar seja zerado. Checa se o meio está livre. Se o meio não estiver livre, ele volta até ele ficar livre. Ficou livre, transmite a mensagem. Começou a transmissão, ele checa se houve ou não houve colisão. Se não houve colisão, a colisão se checa só no tempo, em 2 vezes o tempo de propagação do meio, ou seja, enquanto durar o tempo do slot time. É igualzinho um while, tempo, milhas menos tempo, menor ou igual ao slot time, checa o meio, checa se houve colisão. Se houver colisão, o número de contagens é 2NC mais 1, então, é igual a NC mais 1, quer dizer, ele acrescenta 1, o limite vai ser igual a 2 elevado a NC menos 1, e vai esperar um tempo randômico entre 0 e o limite. Isso faz com que toda vez que houver colisão para o mesmo frame, ele aumente o tempo de espera. Aumente o limite do tempo de espera, apesar de gerar um número randômico aqui. Esse é o fluxograma. Onde é que estava? Estava na apresentação do sistema em tempo real. Isso aí foi dado, tem um slide mostrando isso lá. Como é que é o P persistente? Bem, o P persistente é bem parecido com esse, só que ele não tem essa lógica aqui exponencial. Ele escuta o meio, se o meio estiver livre, ele gera um número aleatório. Se for maior do que a probabilidade de envio, ele envia. Se não for menor, ele volta a escutar o meio até essa probabilidade calculada randomicamente ser positiva e ele enviar a mensagem. Qual é o problema? O meio está ocupado. 2 estações começam a ouvir, até o meio ficar livre. Se a probabilidade de envio for muito alta, os dois vão ter uma chance muito grande de tentar enviar tão logo o meio fique livre e vai sempre haver colisão. Se a probabilidade for muito baixa, a chance de haver colisão diminui. Esse é o P persistente, muito diferente desse, porque esse cara aqui não checa se tem colisão. Esse cara checa se tem colisão. O não persistente, ele escuta o meio. Se o meio não estiver livre, ele espera um tempo aleatório para escutar o meio de novo. E assim a chance de haver colisão diminui. E se o meio estiver livre, ele transmite. Como ele vai esperar sempre um tempo aleatório, caso o meio não esteja livre, a chance de colisão é baixa. Porém, se 2 estações iniciam a sua varredura do meio ao mesmo instante e o meio estiver livre, vai haver colisão aqui, porque o meio vai estar livre. E esse aqui a gente não sabe se a mensagem foi ou não foi enviada. Nesse aqui a gente sabe se a mensagem foi ou não foi enviada. Esses são os pontos principais da diferença do CSMA-CD, P persistente e não persistente. O 1 persistente tem a probabilidade igual a 1. Tá? É um caso específico aqui. Questão 2 ficou clara, pessoal? Alguma pergunta? Tranquilo. Tranquilo? Tá, vamos para a questão 3. A questão 3. Dadas as estações abaixo, seja uma rede do tipo token pair com 20 estações. Ó, aqui fala que a rede tem 20 estações. Em dado momento, 9 estações têm mensagens a enviar conforme a figura. Só que são 20 estações. O token tem que varrer todas as 20 estações. Seja o tempo de envio de token de 1 milissegundo e o tempo fixo para envio de mensagens por estação de 50 milissegundos. Então, o envio da mensagem são 50 milissegundos. Aqui, a retenção, o envio do token é de 1 milissegundo. Eu vou adotar que o tempo de retenção de token é de 50 milissegundos, é o tempo de envio de uma mensagem. Quais estações enviarão a mensagem no prazo? Nesse caso, justifique a resposta no pior caso para cada estação. Não está escrito aqui, Mai, eu só estou vendo o pior caso. Mas no melhor caso, se a estação tiver o token e tiver que transmitir, todos vão enviar no prazo.
Bem, para esses casos específicos, sendo 20 estações, 9 estações precisando enviar. O token passing requer que o token passe por todas as estações. Há dois casos. Caso A. A retenção do token dure o tempo fixo de envio de uma mensagem. Nesse caso, a pior situação é quando a estação envia o token no momento em que a estação precisa enviar uma mensagem. Sendo assim, o tempo de espera para o retorno do token e envio da mensagem será de 20 vezes 1 milissegundo mais 50 milissegundos. Dá 1020 milissegundos. Portanto, com esse tempo, no pior caso, as estações 3 e 4 não enviam a mensagem no prazo. Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Até aqui tudo bem? Acho que agora sim. Ótimo. Só que tem um outro caso, que a retenção do token dependa se há ou não mensagem a enviar. Nesse caso, eu tenho 9 estações com mensagens e 11 estações sem mensagens. Então, nesse caso, a pior situação é quando a estação envia o token no momento em que a estação precisa enviar a mensagem, igualzinho no outro caso. Sendo assim, o tempo de espera para o retorno do token envio da mensagem, nesse caso específico, será de 20 vezes 1 milissegundo, que é o envio do token, mais 9 vezes 50 milissegundos, que são as 9 estações tentando enviar, 470 milissegundos. Portanto, todas as estações enviariam no prazo. No pior caso, todas as estações enviariam e o valor seria idêntico ao caso A. No pior caso, é quando todas as estações precisarem enviar mensagens, que não é esse caso. E aí, o resultado do caso B seria igualzinho ao resultado do caso A. Tá? Eu vou colocar isso aqui como observação. Estações tiverem mensagens a enviar, o valor seria idêntico ao caso A. Acho que assim fica mais claro. Tá? Vou colocar isso aqui. Então, resolvi a questão 3. Vocês querem me perguntar algo sobre ela? Não, acho que não. Ok. Lembrem-se que o deadline aqui, o menor deadline é 600 milissegundos. Tá? É o índice 3. Questão 4 pede para refazer o exercício anterior para a rede do tipo CSMA-DCR. O slot time de 1 milissegundo está igualzinho que ele pediu aqui para o envio do token. E com quadros, não é quadro, é quadro de mensagem de tamanho fixo de 8 slot times. Bem, o tamanho da mensagem aqui é bem menor que esses 50 milissegundos aqui. A gente está falando de algo que vale 8 milissegundos, enquanto o outro vale 50. Tá? Para esse caso específico, essas 9 estações, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17 e 18, qual das estações atenderão o seu deadline? Prazo e término do envio da mensagem. Bem, aí a gente tem que resolver deste jeito, com a árvore de busca. No momento zero, há uma colisão da estação 3, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 18. Vai separar em dois grupos, winners de 0 a 15, loser de 16 a 31. Aqui, 0 a 15. Tem as estações 3, 4, 5, 7, 9, 13, 15. Losers, o restante, 17 e 18. Segunda tentativa, caso 1, colisão, 3, 4, 5, 7, 9, 13 e 15. Vai separar de 0 a 7, de 8 a 15. Tá aqui, 3, 4, 5, 7 é winner, 9, 13, 15, loser. Isso aqui demora 1 milissegundo, isso aqui demora mais 1 milissegundo, então vai para 2 milissegundos. Terceiro caso, colisão. 3, 4, 5 e 7 tenta transmitir. Vai separar de 0 a 3, de 4 a 7. Ó, winner 3, loser 4, 5, 7. 3 milissegundos. Terceiro índice, transmissão da estação 3. 3 mais 8, 11. Quarta, colisão, 4, 5 e 7. 12 milissegundos. Winner,
4 e 5, loser 7. Aí vai ter mais uma colisão, 4 e 5. Gente, isso aqui eu preciso corrigir, tá? Não é assim. Aqui é 4 e 5, winner 4, loser 7. Tem que abrir esse outro documento aqui. Isso aí tá. Esse aqui. Que bom que eu estou fazendo isso com vocês. Aqui. Pagar esse cara. O winner vai ser 4. Deixa eu ver se é isso mesmo. 4. E aí é 4 a 5, 6 e 7. Aqui vai separar em 4 e 5, 6 e 7. Salvo isso aqui. Vou colocar esse cara aqui. Agora eu vou copiar esse cara de novo. Tem que salvar. Questão 4. E agora eu fecho isso aqui, tiro esse cara daqui e insiro de novo. Então a gente consegue ver que winner 4 e 5, quinto índice, colisão 4 e 5, winner 4, loser 5, tem a transmissão da 4, transmissão da 5, aqui são os tempos correspondentes, depois a 7 transmite, volta para 9, 13 e 15, vai separar entre de 8 a 12 e 13 a 15, aí winner 9, loser 13 a 15, a transmissão da estação 9, colisão da 13 e 15, winner 13, loser 15, que vai ser 12, 13, 14 e 15. 13 transmite, 15 transmite, volta para cá, 17 e 18. Tem duas vezes em que o loser está vazio, porque a gente vai separar de 16 a 21, não, a 23, 24 a 32, a 31. Não tem ninguém de 24 a 31, depois de 16 a 19 e de 20 a 23. Aí só tem 16 a 19, 17 a 18 e o loser está vazio. Depois a gente vai separar 16 a 17, de 18 a 19, aí 17 é winner, 18 é loser, 17 transmite, 18 transmite, e aí tem dois vazios no nosso sistema. Tempo total, 84 milissegundos. Como eu falei, aqui são 600 milissegundos de deadline. Se o tempo total dessa época é 84, todas as estações enviaram no prazo. Tá? Aí ele veio parar em outro lugar isso aqui, gente. Só um minuto. Isso, eu quero esse cara aqui. E aí todas as estações enviarão as mensagens no prazo para esse caso específico. Então, é assim que a gente resolve a questão A. Fiz 2 exercícios assim com vocês em aula. Não sei se vocês lembram. Sim ou não? Sim, lembro. Não sei se vocês acertaram, mas é assim que se resolve. Letra B. Calcule o tempo máximo de espera para a estação 15 no pior caso possível. Tempo máximo de espera é o tempo da época mais o tempo do envio da estação 15. O tempo da época para 20 estações é log de 32 na base 2, porque 32 a potência é a menor potência de 2 maior ou igual a 20. Mais 31,
aqui deveria ser 20, não 31. Mais 20, aqui é o número total de estações, menos 5. Vezes 1 mais 20 vezes 8. Aqui seria 20 mais 160, dá 180 milissegundos. Isso. O tempo dá 15, aqui é 180, mais 136 é 307. Não, 317 e 16. O tempo do envio da estação 15 é log na base 2 de 32, mais 15 menos 4. Aqui não é menos 5, gente, porque não é 31, é 20. 20 é 2. A quarta, que é 16, mais 4, que é 2 a segunda, que é 2. É 5 mais 20 menos 2. Isso aqui vai dar 23 vezes 8. 20. Isso aqui é 23 vezes 8. Dá 183. E aqui vai dar 9. Porque esse 4 aqui vem do número 15, que é 2 elevado à oitava, mais 2 elevado à terceira, mais 2 elevado à segunda, mais 2 elevado... Desculpa, 2 elevado à terceira, mais 2 elevado à segunda, mais 2 elevado à primeira, mais 2 elevado a zero. São 4 potências de 2. 20 são 2 potências de 2. 2 à quarta, mais 2 à segunda. Mais 15 vezes 8. Isso daí dá 120 mais 16, ou 136 milissegundos. E aí o tempo máximo de espera é 183 mais 136, dá 319 milissegundos. Aqui é só usar a fórmula. Na letra A, não. Então, essas duas letras A e B, a gente trabalhou. A letra C era uma coisa um pouco diferente. Pediu para avaliar qual protocolo Token Pass em CCMA-DCR é mais eficiente para esse caso específico. Bem, para esse caso específico, esse cara demora 84 milissegundos. E esse cara aqui, na melhor das hipóteses, 470. Tá? Se for o caso B. Então, para esse caso específico... peraí. Mas eu não posso comparar assim, porque esse cara aqui tem 50 milissegundos de envio de mensagem. Esse cara só tem 8. Tem que colocar tudo na mesma base. Então, eu vou colocar o tempo de retenção de token igual a 1 milissegundo, igual ao tempo de slot time e tempo de envio de mensagem de 8 milissegundos. Aí, o pior caso para o token pass, para 20 estações, passa a ser de 92 milissegundos no caso B. E esse tem 84. No caso específico, o DCR demora 84, portanto, é mais eficiente. Só que, olhando o tempo da época, que é 183 milissegundos, esse é o tempo de espera para que uma nova época seja criada. O token passing é mais eficiente, porque a gente espera só 92 milissegundos para enviar a mensagem. Mas para o caso específico, o CCMA-DCR, ele é mais eficiente. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Deixa eu salvar, gerar PDF e vou colocar isso aqui no... Colocar isso aqui no nosso sistema aqui. Gabarito que agora. Substituir. Pronto, você já tem eles disponíveis aqui. Já com as atualizações que eu coloquei aí de 319 milissegundos, 183 e tudo mais. Disponibilizei para vocês o padrão I3E, tá? O padrão I3E é o primeiro padrão industrial que a gente vai ver. E o que eu recomendo que vocês se atentem aqui é que nessa aula a gente vê
o padrão CSMA-CD, que é o padrão Ethernet. A diferença do padrão Ethernet 1.3E 802.3 é essa parte do início do preâmbulo. Depois, aqui explica os diversos tipos de comunicação, com ou sem fibra ótica, em estrela ou passivo ou não, o uso de um switch em vez de um hub. Mostra o caso do CLP que a gente tem lá no LAN. A gente não está usando o hub lá, a gente está usando o switch. Inicialmente a gente usou um hub e deu problema de acesso entre os PCs e o CLP e os elementos que compõem a rede embaixo. Por isso a gente substituiu por um switch e melhorou. Aqui fala do rede Token Bus ou Token Pass e as características dela, como é o quadro de mensagem. Você vai ver que o quadro é um quadro longo. Também fala do Token Ring e as características do Token Ring. Uma delas é trabalhar com o código Manchester diferencial, e aqui explica o que é o código Manchester diferencial. Fala também do quadro de mensagem, que é um quadro longo, só que no final ele tem o status do quadro, que tem os bits A e C, que dizem se o destinatário que você enviou a mensagem está ativo ou não, e se o quadro foi ou não foi copiado. E principalmente o padrão Wi-Fi 802.11, que é o CSMA, CSMA-CA, tá? Mais o backoff. Então, é importante que vocês entendam como é que é o CSMA-CA e o que é o backoff. Para evitar que uma estação não envie informação porque não percebeu que uma outra está enviando informação, então eles enviam, antes da mensagem, um quadro pequeno falando: eu quero enviar uma mensagem para você, esse aqui é o transmissor, o receptor me envia uma mensagem falando: olha, pode mandar mensagem que eu vou receber, e aí as estações que estão escondidas para quem está transmitindo, escuta o CTS e entra em espera, que é esse NAV, por causa do CTS, para evitar colisão no envio do dado e o retorno do acknowledgement. Só que, para ela começar a enviar isso aqui, ela tem que ficar escutando o e-mail até que um tempo de backoff aconteça. O tempo de backoff está explicado aqui, vai sair um número aleatório até um valor mínimo, e ela espera um tempo específico, depois começa a contagem do backoff para que evite colisão quando o meio volte a ficar livre. O tempo de backoff é um tempo randômico. Se essa estação transmite e essa não vai transmitir, e ela está faltando só 2 de tempos de backoff, ela congela o tempo, por isso esse backoff, ele congela o tempo e reinicia a contagem onde está. Tá? Se houver colisão, aí ele aumenta o tempo aleatório nesse CW mínimo aí, tá vendo? Com 2 elevado ao quadrado até 2 elevado a m, que é o número de tentativas. Então, depois do diffs tem o espera do tempo de backoff para emendar um RTS. O receptor espera CIFS, depois de receber o RTS, envia o CTS. O transmissor espera CIFS, depois de receber o CTS, e envia os dados. O receptor checa os dados e depois de CIFS manda um aviso de recebimento, se recebeu adequadamente ou não. As outras estações ficam em espera, que eles chamam de NAV. Temos o padrão WPAN, que é para rede sem fio de área pessoal. Um deles é o padrão 802.15.4, que é onde a gente está trabalhando com Zigbee, e o Wireless HAT, que é a rede sem fio industrial. E aqui mostra como é que eles trabalham. Pode ou não usar um beacon. Beacon fica transmitindo, é como se fosse um farol que você fica transmitindo de tempos em tempos. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Ele independe dessa troca de dados aqui.
Isso aqui é para saber se a estação está ou não. Isso aqui é para sincronizar tempo e saber se as estações estão ativas ou não estão ativas. Mas a gente tanto pode trabalhar com beacon ou sem beacon, pode trabalhar com aviso de recebimento das mensagens ou sem aviso de recebimento, tá? Aqui está opcional. E a gente pode solicitar os dados antes do dado ser enviado. Aqui as características físicas, tipo de modulação, qual bitrate, qual o símbolo que a gente está utilizando para cada tipo de frequência que a gente utiliza. Zigbee comparado a Bluetooth, comparado a rede Ethernet sem fio e as suas distâncias. Tem a rede WiMAX aqui sendo explicada e tem um exercício no final. Vocês podem me entregar semana que vem. Um está em português estruturado, um programa para que a estação opere no padrão I3862.11 e tem aqui as orientações para vocês fazerem. Então, como eu mostrei para vocês, o I3E são basicamente 3 iniciativas. A primeira iniciativa é o CSMA-CD, as segundas são os tokens, tanto o token PS quanto o token ring, e a terceira é a sem fio. Tá? Tem um exercício para fazer para a semana que vem. Vocês têm perguntas aqui? Professor, onde que está o exercício mesmo? Está no final desse arquivo? Está no final do arquivo. Se você olhar aqui, tem um exercício no slide 56, tá? 56 e 57. Beleza. Vou escrever aqui, atenção, resolver exercício. Os slides 57 e entreguem até 14 de setembro. No horário de 14 e 5. Ok? Vou colocar no geral também. Opa, Ctrl Z. Eu jurava que tinha copiado. Ótimo, pessoal. E aí? Querem me perguntar algo? Professor, eu estava vendo no livro de redes do Peterson, então a parte que ele comenta que o CSMA, principalmente o CD, ele tá meio que caindo em desuso exatamente porque switch começou a ficar barato. Aí eles estão, só que eles ainda ensinam porque a técnica do CSMA é usada para, a base é usada para rede sem fio. Tipo, quanto assim de CMA-CD que ainda se usa na prática mesmo? Olha, mesmo usando switch, o CMA-CD continua sendo usado toda vez que você usa o cabo RJ45 e aquele cabo Ethernet. Toda vez que você espeta ele, a sua placa de rede é CSMA-CD. Tá? Agora, toda vez que você usar a Ethernet sem fio, você está usando o CSMA-CA mais backoff. Ele está caindo em desuso porque está todo mundo usando equipamento sem fio. Certo. Não é porque está usando switch, é que tá usando o roteador wireless. É isso. Mas, tipo, o switch, tecnicamente, pelo menos a parte da colisão, ele evita. O switch, ele reduz a colisão porque ele consegue fazer com que, se eu tenho 4 estações, 2 a 2 conversando,
O switch faz com que elas consigam conversar entre si sem que uma conversa interfira na outra. O hub, uma vez estabelecida uma comunicação, mais nenhuma estação pode se comunicar, entendeu? O barramento é compartilhado, né? O barramento é compartilhado. O switch é pseudo-compartilhado. Eu não consigo falar com uma estação que já está conversando, mas qualquer estação disponível eu consigo falar. Mas isso daí continua usando CSMA-CD, tá? Eu não vejo o switch usando um outro protocolo que não esse, tá? Não, certo. Só porque foi um comentário lá. Okay. O outro comentário que ele falou foi da parte de transmissão sem fio, que parece que a galera tá, por exemplo, estudando protocolo para, por exemplo, informar quais estações estão na rede para camada de enlace para fazer a comunicação ser mais rápida, embora esteja violando camada, mas ele falou que isso ainda é experimental. Olha, hoje em dia, todo mundo está procurando fazer com que a comunicação sem fio tenha um tempo máximo de envio de dados. Então, que ela deixe de ser determinística, não determinística, e passe a ser determinística. Quem conseguir fazer isso, ganha o mercado inteiro. E é um hardware que vai fazer isso, porque tem um roteador que faz isso. Muitos disso está tentando se resolver fazendo uso de protocolos de comunicação, como protocolos da internet das coisas. Em vez de ser em vez de ser um cliente-servidor, a gente está falando de um publicador-subscritor. Então, eu faço uma comunicação com o servidor, então o roteador, ele conversa com cada elemento que está lá, o roteador sabe quem são os elementos que estão presentes. Então, o roteador, ele resolve a questão de se surgiu um novo dispositivo ou se um dispositivo saiu, ele resolve isso no baixo nível. Esse cara, quando comunica com um roteador, vai falar em nuvem com outro servidor. Então, a gente não tem mais nenhuma rede com fio, nenhum barramento sendo usado ao mesmo tempo. Na verdade, são os dispositivos conversando com o roteador. E aí eu posso ter diferentes frequências, diferentes tipos de modulações. Eu posso modular em frequência, modular em amplitude. Eu não sei se você reparou, aqui no padrão I3E, eu mostrei diversos tipos de padrão sem fio. O Bluetooth, o Zigbee e o padrão wireless. Cada um deles, é esse aqui, cada um deles trabalha com uma taxa diferente e também com um tipo de modulação distinta. Se a gente olha aqui, o próprio 862.15, que é o Zigbee, ou ele vai trabalhar com uma modulação chamada BPSK ou OQPSK. Essas modulações, elas distinguem os elementos de alguma forma. Eu consigo criar vários canais de comunicação variando a frequência de modulação para cada um dos dispositivos, sabe? Isso aqui resolve o problema de colisão, tá? Tem espalhamento de frequência, não é? Isso, exatamente. Tem diversas formas de se fazer isso. Isso, basicamente é isso. Eu não sei se eu esclareci a sua dúvida. Sim, esclareceu. Vocês têm mais alguma pergunta? Bem, pessoal, não tendo perguntas, eu vou parar a gravação.